Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e também ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E eu quero também contar com a sua generosidade, compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais, para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas com essa mensagem de fé e esperança, tá bom? Então compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos, nessa terça-feira, estar alcançando o coração de muitas pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Bom, nós vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Mateus capítulo 9, os versículos 35 a 38. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, que fala sobre a compaixão de Jesus. E o texto nos diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha, a gente já começa percebendo aqui no texto que Jesus se importava tanto com as pessoas que ele percorria todas as cidades e aldeias, todos os lugares onde ele podia ir, ele ia para alcançar as pessoas, pregar o evangelho para as pessoas e abençoar a vida das pessoas. Jesus não ficava preso a quatro paredes. Jesus não ficava restrito a apenas um lugar, mas ele ia até onde as pessoas estavam, porque ele se importava com as pessoas. E a gente precisa, então, aprender também com Jesus a ir onde as pessoas estão. Nós precisamos alcançar. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele buscava todo tipo de pessoas, independente da condição socioeconômica, independente de raça, tribo, nação. Ele ia até todas as pessoas para que pudesse alcançá-las. Outra coisa que a gente percebe é em relação ao foco de Jesus. O foco de Jesus não era as curas das enfermidades. O foco de Jesus era sempre o ensino e a pregação. Observe que o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O principal ministério de Jesus era o ministério do ensino, era o ministério da proclamação, era o ministério da pregação da palavra, era o ministério da exortação, era o ministério do ensino, para que as pessoas pudessem conhecer a verdade. Até porque o conhecimento da palavra nos faz conhecer a vontade de Deus. Então, o principal objetivo de Jesus era com que as pessoas conhecessem o verdadeiro sentido das Escrituras Sagradas. E então, através do conhecimento das Escrituras Sagradas, pudessem chegar à compreensão de que ele era o Messias e pudessem, então, reconhecê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós estamos vivendo numa geração onde isso tem mudado muito e, infelizmente, as pessoas estão em busca de novas revelações, estão em busca de profecias, estão em busca de milagres, estão em busca de prosperidade financeira, estão em busca de uma série de outras coisas e estão deixando a palavra de lado. Embora vivamos a geração que mais tem acesso às Escrituras, vivemos também a geração que menos tem buscado
o conhecimento das Escrituras. Então, nós precisamos voltar aos princípios, voltar ao objetivo de Jesus, que é levar a palavra, anunciar o Evangelho. Até porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso aos Romanos, escrevendo aos Romanos. Então, nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar a palavra. Jesus afirmou também lá na grande comissão, conforme registrado em Marcos: portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho precisa chegar a todos. O Evangelho precisa ser pregado a todos. Todos precisam saber. Todos precisam conhecer essa mensagem do Evangelho. E aí, claro que também Jesus realizava curas, de doenças e enfermidades, conforme nos diz o texto. Ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E isso também é importante. Todo tipo. Não existe enfermidade que Jesus não possa curar. Não existe vida que Jesus não possa transformar. Não existe ser humano que Deus não possa restaurar, transformar, mudar, salvar. Então, isso é importante, porque isso nos motiva a levar a palavra. Isso nos motiva a levar o Evangelho. Por entender que não somos nós que vamos convencer ou transformar a vida das pessoas. O nosso papel é pregar o Evangelho. Quem vai curar, libertar, salvar é Jesus, através da ação do Espírito Santo, levando ao conhecimento da verdade contida nos Evangelhos. E aí, contida no Evangelho, E aí a gente percebe que no versículo 36, ao ver as multidões, Jesus se compadecia delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A pessoa longe de Jesus, ela vive uma vida de cansaço, de exaustão. Ela vive no limite. Uma pessoa sem Jesus vive no limite. É importante termos essa compreensão, porque existem muitas pessoas que estão exaustas, estão cansadas, estão frustradas e não sabem o porquê. Mas, na verdade, esse cansaço, essa frustração é resultado de estarem buscando a satisfação naquilo que não satisfaz. Porque a verdadeira satisfação está em Cristo. Em Mateus capítulo 11, nós vamos ver isso em programas posteriores. Jesus afirma assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus ele nos convida para lançar sobre ele, para ir até ele e lançar sobre ele o nosso fardo, os nossos pesos, as nossas sobrecargas. E ele nos dá o alívio, ele nos dá o refrigério que nós precisamos. Então Jesus se compadecia das pessoas porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas perdidas, ovelhas sem direção. E nós precisamos também aprender com Jesus a nos compadecer das pessoas, a olhar para as pessoas como alvo da graça de Deus, a olhar para as pessoas como alvo do amor de Deus, a olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, de compaixão, com um olhar de graça, assim como Jesus fazia. E aí então, diante de toda aquela demanda, Jesus diz aos discípulos o seguinte: olha, a seara, o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. E é interessante porque há quase 2000 anos Jesus falou sobre isso, e nós estamos vivendo hoje também uma geração onde muitas pessoas não querem trabalhar no reino de Deus. Querem apenas consumir, querem apenas receber as bênçãos de Deus, querem apenas ser abençoadas por Deus, mas não querem ser bênção no reino de Deus. Não querem colocar suas vidas à disposição do Senhor para servi-lo através do serviço às pessoas. E aí isso acaba sobrecarregando alguns. Pesquisas mostram que apenas, de forma geral, 20% das pessoas estão trabalhando e 80% apenas consumindo aquilo que é produzido no reino de Deus. Então nós precisamos arregaçar as nossas mangas e colocar as nossas vidas à disposição do Senhor. Nós precisamos estar à disposição de Deus para servi-lo,
E Jesus diz aos discípulos para então pedir ao Senhor da seara, pedir a Deus que mande trabalhadores para a sua seara. E isso de duas formas: despertando aqueles que já são salvos para que se tornem também agentes de transformação, e salvando novas pessoas para que sejam também instrumento nas mãos de Deus. Então, queridos, que nós possamos, diante desse texto, aprender que nós precisamos estar a serviço do reino de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existem pessoas que poderiam ser chamadas de 3 S's: salvo, sentado e satisfeito. Tem pessoas que, pelo fato de achar que já estão salvas, né, eles não se preocupam com a salvação das outras pessoas. Por já ter sido alcançado pelo Evangelho, não se preocupa em alcançar outros. E deixa eu dizer uma coisa para você: provavelmente você foi alcançado pelo Evangelho porque alguém pregou o Evangelho para você. Alguém falou de Jesus para você. Eu lembro muito bem de quem falou de Jesus para mim. Eram colegas de escola, eram meus colegas, não é? Estudavam comigo, eles falaram de Jesus. A mãe deles falava de Jesus para minha mãe e eles falavam de Jesus para mim e para os meus irmãos. Éramos na idades semelhantes, não é? Estudávamos na mesma escola, na mesma sala, e aí eles falaram de Jesus para nós. Alguém um dia falou de Jesus para você. E para quem você tem falado sobre Jesus? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem falado de Jesus para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares? Você tem falado de Jesus? Você tem pregado o Evangelho? Talvez você não esteja fazendo isso, ou você não está compreendendo a importância desse ministério. Talvez você não esteja fazendo como Jesus, que ao olhar para as pessoas se compadecia delas. Talvez esteja precisando você se compadecer das pessoas. Olhar para as pessoas e vê-las como pessoas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus. Pessoas que precisam saber que elas são amadas por Deus, a ponto de Deus ter entregue o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por elas. Então, ao olhar para uma pessoa, não olhe com um olhar de julgamento, mas com um olhar gracioso, e compartilhe com essa pessoa, com essas pessoas, o amor gracioso de Deus. Porque o que as pessoas realmente precisam é conhecer Jesus. O que o ser humano precisa é conhecer Jesus. Nada nessa vida pode satisfazer o ser humano, somente Jesus. É Jesus quem nos satisfaz, e nos satisfaz plenamente. Que Deus nos abençoe, que esse programa dessa manhã seja um despertamento para nós. Que nós possamos realmente colocar as nossas vidas a serviço do reino de Deus, tá bom? Eu queria que você compartilhasse o link desse programa com mais pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus nessa manhã, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira, e se o Senhor permitir, amanhã, 6:30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.